Olá, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2, meu nome é Gesiel Santana e aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Eu fico muito feliz pela tua presença, porque isso mostra que você tem interesse em tornar a sua igreja acessível em Libras ou tornar fluente em Libras na igreja, beleza? Muito bem, hoje nós estamos com mais um episódio da nossa série, hein? Como interpretar pastores em Libras em um passo a passo, de maneira visual, clara e objetiva para o surdo. É isso que a gente vai trabalhar no dia de hoje. Mas não se esqueça, hein? Se inscreva em nosso canal e ative as notificações, porque toda semana temos conteúdos novos, abençoadores do céu para você. Beleza? Ó, pessoal, hoje a sugestão foi dada pela nossa amiga lá, ó. Silvia Maria, faz do pastor Antônio Júnior, por favor. E a gente já aproveita, se você quer que a gente interprete algum pastor aqui, ó, já deixa aqui nos comentários que vamos estar falando aqui sobre isso. Fechou, pessoal? Fechou? Então vamos lá, simbora, para nossa aula de hoje. Muito bem, a gente vai falar sobre o pastor Antônio Júnior. A gente vai colocar a ministração, como sempre a gente faz, e depois a gente vai comentando aí. Então desligue todas as distrações e vem com a gente. Eu percebo que uma das coisas que mais entristece o nosso coração Ele começa falando assim, certo? Então, assim, isso aqui deu praticamente aí 8 segundos de fala. É um tempo adequado para a gente já ir processando o que ele vai estar falando. Então, ele falou, eu percebo que muitas vezes a gente se sente triste, né? É isso que ele vai comentar aqui. Então, como que você pode estar fazendo aqui? Vamos voltar só para você entender esse processo. Ele demorou um pouco para construir aí e pronunciar essa frase, tá? Dá uma olhadinha, ó. Eu percebo que uma das coisas que mais entristece o nosso coração. Ele não falou qual é, ele ainda não revelou. Então se faz necessário a gente ter um certo cuidado, tá? Então ele fala que é uma coisa, mas a gente não sabe o que é. Então você vai falar assim, olha, ó, você vai fazer assim, às vezes, ó, eu sinto, ó, triste. Às vezes eu sinto triste. Mas também você pode falar assim, às vezes, olha, meu coração parece que, olha, triste. Ou também, olha como que é legal e como que a língua de sinais ela é rica, né? Então você pode falar assim, às vezes, ó, meu coração, a sua expressão ó, fica triste. Então você pode fazer isso também, tá? São várias possibilidades aqui. Mas é essa a ideia, porque a gente está ganhando tempo, entre aspas, para ver o que ele vai revelar, o que ele vai falar. Então são cuidados que nós precisamos ter, tá? É o fato de nós olharmos para Deus, olharmos para Jesus, para sua palavra. Ele fala, é o fato de olharmos para Deus, olharmos para Jesus, olharmos para a palavra, mas ainda ele não falou o que é. Então, se você fala assim, ó, então às vezes eu sinto triste quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Deus, quando eu olho para sua palavra, você vai distorcer totalmente a mensagem que você está querendo passar. Percebe? Por isso é importante a gente processar, ter um cuidado muito grande. Então, essa ministração mostra como a gente precisa tomar um cuidado para processar a informação para depois passar, porque senão você vai mudar totalmente, literalmente, o que ele está querendo dizer. E nós percebemos que não conseguimos atingir aquele padrão que Deus espera de nós. Aí agora ele revela. Então o que ele falou? Ele falou assim, olha, que a gente se sente triste. Desculpa. A gente se sente triste por quê? Porque quando a gente vê a comparação de Deus, Jesus, a tua palavra, o padrão que ele estabelece, no sentido de perfeição, de busca, de melhoria, de santificação, da vida cristã, ele fala assim que é um padrão que é difícil de alcançar, é muito complicado. Por quê? Porque muitas vezes erra, muitas vezes falha, muitas vezes peca. Então é esse o sentido que ele está querendo dizer. Então como que você vai fazer? Você vai fazer assim, olha, às vezes, olha, eu me sinto triste, ou às vezes, olha, meu coração está triste. Aí você vai falar assim, ó, por quê? Aí você vai fazer assim, ó, porque, ó, eu leio a palavra, leio, mas
peco, ó, continuo. Ou também você vai falar assim, olha, eu fico triste, você fala assim, ó, por quê? Porque ó, eu tento contato, um relacionamento com Deus mais próximo, mas olha, eu erro. São formas que você pode fazer nessa introdução, né? Por isso, lembrando, né, a questão do alerta, de você esperar para processar, para depois você estar sinalizando. Você está me entendendo? Você também passa por isso? E aí vai falar assim, olha, você está me entendendo? Você também passa por isso? E aí você vai jogar essa pergunta, fala assim, ó, tá entendendo? Aí você faz assim, ó, pode até fazer pro surdo, ó, você entendeu? Você compreendeu aqui, ó, resumiu, conseguiu? Você compreendeu? Você sente isso também, ó, sentir, você sente? Então você pode ir trabalhando assim. Quando eu leio a palavra, é como se fosse um espelho, e às vezes o que eu vejo nesse espelho eu não gosto. Eu olho para a minha própria vida, eu olho para o meu coração que é tão impuro, e eu fico triste, e a gente... Aí, ó, você viu que ele fala assim, ó, eu olho para a palavra, parece que é como se fosse um espelho. Se você for interpretar isso aí, literalmente falar, é como se fosse um espelho, você vai ver assim que é muito complicado de você fazer isso, tá? Porque você pode perder aí na construção o fio da meada, mas você pode fazer da seguinte forma. Então você vai fazer assim, olha, quando eu leio a Bíblia, ó, eu leio a Bíblia, ela me desafia. Você vai fazer assim, ó, o sinal de desafiar ou contra mim, né, contra a minha pessoa, né? O sinal de desafio é assim, ó, desafio. Então você pode falar assim, ó, tô lendo, ó, tá me desafiando, tá indo contra mim, certo? E aí eu fico assim, ó, que eu tenho pecado. E aí você vai fazer assim, ó, que eu percebo, ó. O sinal de perceber é assim, ó, eu percebo. Mas como é no sentido de introspecção, né, algo que está dentro de nós, você vai fazer assim, ó, eu percebo, ó. Eu percebo pecado, muito erro, certo? Então você pode trabalhar isso aí. Se entristece porque a gente gostaria de ser cristãos melhores, não é assim? Pode reparar. E aí vai falar assim, então eu entristeço, então eu percebo que eu erro, peco. Olha, eu fico triste, eu fico para baixo, eu fico desanimado. Eu falo assim, mas por quê, né? Porque eu quero me esforçar, eu quero melhorar, eu quero desenvolver. Parar na sua vida. Os maiores sofrimentos que você tem é justamente por isso. Talvez você tenha um temperamento difícil e ao mesmo tempo você olha para Jesus perdoando, Jesus tendo paciência, Jesus ele demonstrando misericórdia. E aí, ó, ele vai fazendo um paralelo. Então você falou assim, ó, e aí você percebe tudo isso, né? E você vê que Jesus, olha, ele perdoa, que Jesus é misericordioso, ó, misericórdia, você pode fazer um sinal de dó, né? Misericórdia, Jesus é misericordioso, compassivo, né? E a gente erra, a gente é falho, a gente tem dificuldades, a gente tem muitas limitações, então você pode ir trabalhando, isso aí vamos falar, é um tema muito vasto, é muito amplo que a gente consegue ir desenvolvendo aí por muito tempo, tá? Quando você gostaria de devolver na mesma moeda. E aí vai falar assim, ó, então por isso você fica sofrendo. Então você vai falar assim, ó, então isso é um sofrimento, ó, o sinal de sofrer. É um sofrimento, olha, eu fico, ó, esse é no sentido de estar apertado, de passar apuro. Nossa, e aí eu fico me controlando, ó, com vontade de falar, fico me controlando, com raiva, né? Percebe que aqui, né, por mais que ele está numa igreja, né, ministrando, aqui no sentido online, ele coloca algumas imagens, né? Eu não sei se presencialmente no culto foi assim, tá? O que acontece? Tem alguns cultos, meus irmãos, que algumas pregações, alguns pastores que utilizam aí de ferramentas como PowerPoint, né, alguns slides, e a gente vai trazer em algumas séries mais para frente sobre isso, tá? A gente vai falar sobre pegar alguma pregação, né, algum pastor que esteja utilizando slides. Por quê? Porque normalmente, pessoal, o slide, a apresentação e uma ministração é um complemento da fala. Então, por exemplo, se o caso fosse esse, vamos imaginar que o pastor está ministrando e é aí uma apresentação que ele está fazendo. Então você pode até utilizar esse recurso do apontamento, ó. Você tá vendo, ó? Às vezes a gente fica bravo, nervoso, estressado. Então você pode ir fazendo isso também, tá? Isso tudo nos entristece, porque Jesus é tão diferente de nós. Aí você vai falar, então aí, ó, realmente, ó, eu sinto isso, eu fico angustiado, ó. Aí você coloca, ó, Jesus, ó,
diferente. E aí você pode até fazer uma comparação, olha, Jesus sofrimento, aí você fala, não tem, ó. Jesus cansaço, não tem. Jesus dificuldade tem, aí você fala, não tem, entendeu? Você pode ir trabalhando questões que você já falou, que você sofre, que você se entristece. Só que a Bíblia nos traz uma promessa. E lá em Gênesis capítulo 17, o versículo... Aí ele vai fazer uma leitura, tá, pessoal? Vai falar sobre isso. E aí vocês percebem, pessoal, como é importante aí você entender, você processar, você ir devagar, né? É por isso, pessoal, que a gente tem aí o curso mais completo de Libras no contexto religioso cristão do Brasil. Libras A2 Club é a maior ferramenta para quem quer tornar-se fluente em Libras na igreja, ou quer iniciar o trabalho com surdos para tornar a sua igreja acessível. Por quê, pessoal? Porque é algo que você tem que processar, você tem que ter uma metodologia, tem que ter alguém para direcionar, pegar na sua mão. Então esse é o curso mais completo. Mas, porém, a gente está nesse exato momento com as vagas aí encerradas. Agora é a lista de espera. Se você quiser, o link está aqui na descrição para você se inscrever aí na lista de espera. Quando a gente for abrir outras turmas, a gente vai estar avisando vocês, beleza? Então, pessoal, aqui ele vai falar assim, agora eu lembro de uma promessa num texto bíblico. E aí, como que você pode fazer? Então, você pode fazer, olha, a Bíblia, e aí você fala assim, aqui, ó, uma promessa. Então, você faz a Bíblia, você aponta e faz, tem uma promessa. Aí você vai falar, ó, em Gênesis, livro de Gênesis, tá? Se você ainda não sabe, os livros da Bíblia, né? Todos os livros da Bíblia do Antigo Testamento, a gente vai deixar aqui, ó. Aqui no card aqui para você tá assistindo depois do vídeo. Não vai assistir agora não, assiste depois, hein? Beleza? Versículo 1. Deus falou para Abraão o seguinte, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Ah lá, ó. Muito bem. Então ele vai falar capítulo 17, então ele fala assim, ó, Gênesis, vai utilizar o capítulo de número 17, ou 17, certo? O verso primeiro. E aí o que ele falou? Aí você vai colocar aqui, ó. Aqui, ó. Você vai fazer Abraão. Vamos dar uma assim. Tem gente que faz com a mão aberta, fechada, tanto faz. Faço com a aberta, tá? Abraão é a ideia no sentido de países, tá? Porque, e de nações, porque ele é o Abraão é o significado, né? Pai de muitas nações, né? Ok, muito bem. Então, Abraão. Então você colocou Abraão aqui. Então Deus falou para ele, ó. Vai. Ó, Deus vai. Agora você vai ter que ter uma vida zelosa, perfeita. Perfeita. Percebe? Zelosa, perfeita. Então são formas que você pode estar utilizando aí na sua sinalização. Vamos mais um pouquinho. Deus estava falando, Abraão, se você andar comigo, você vai ter uma vida perfeita. E é sobre isso que eu quero. E aí ele fala, então, ó, o que significa isso? Então, você interpretou, né? Então, aqui está Abraão, Deus falou para ele, vai, pode, aí você pode até acrescentar, né? Andando comigo, assim, ó, ou junto, aí eu desço, aí a gente vai andando comigo, vai tendo fiel, perfeito aí, certo? Muito bem. E aí você vai falar assim, ó, tudo bem, mas qual que é o significado disso? O que isso significa? O que isso significa? Então, ó, Deus junto, você vai ter uma vida perfeita, boa, agradável, tá? Então você pode fazer assim como ele fez. Quero falar nesta noite, como podemos ter um coração perfeito? E aí ele vai falar o tema da mensagem, como podemos ter um coração perfeito. Então você vai falar assim, ó, coração perfeito. Como? Ó, coração perfeito. Como? Aí você já deu a temática, já fez a introdução, né? E aí é o desenrolar da mensagem. Então, introduções assim, pessoal, é muito importante a gente ficar atento para a gente não perder a ideia, a linha de raciocínio, porque isso pode comprometer totalmente a sua sinalização e a continuação da mensagem. Então, o pastor Antônio Júnior é um pastor que fala muito calmo, bem tranquilo, e é por isso a importância de dar pausas necessárias, né? Você ficar ouvindo com calma, tranquilo, para depois processar, para você não fazer aí sinalizações que pode atrapalhar e comprometer totalmente aí o sentido. Então isso é muito importante. E eu sei que você agora já está pensando aí, nossa, mas espera aí, coração perfeito, eu não estou chegando nem nos 10%, calma aí. E aí ele vai trabalhando, né? Então você vai falar assim, olha,
talvez, ó, talvez você está pensando, coração perfeito? É possível? Você pode falar isso, coração perfeito. É possível? Ah, eu não consigo, não. Então você pode. Isso aí foi ele falando, né? Então você fala, ó, calma, calma, vou estar explicando, calma, calma. Vou introduzir tudo aí. E aí, pessoal? Gostou? 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 Se você gostou, não esqueça, hein? Deixe o seu like aí, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Esse foi mais um vídeo da nossa série Como Interpretar Pastores em um passo a passo, de maneira clara e objetiva, ao ponto de que os surdos entendam a sua sinalização. Grandíssimo abraço. Ah, lembrando, hein? Essa série está no nosso canal toda quarta e toda sexta-feira às 17 horas. Grandíssimo abraço. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu!